Olá pessoal, meu nome é Marcelo Alberto de Oliveira. Sou pesquisador desde 2011, quando cursava graduação em Educação Física na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Atualmente eu estou desenvolvendo alguns trabalhos junto à Universidade de São Paulo, explorando estudos socioculturais e comportamentais da educação física e esporte. Tenho alguns trabalhos apresentados em congressos, capítulos de livros e artigos abordando principalmente o Karatê. Nesta apresentação, eu comentarei um pouco sobre a história do Karatê, o processo de japonização e esportivização dessa prática, assim como os seus aspectos ritualísticos enquanto fenômeno. Eu também problematizarei sobre os primeiros campeonatos e as principais mudanças ocorridas ao longo da história dessa modalidade. Também tratarei sobre a relação entre esta arte e o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e outras questões que serão abordadas durante a exposição. Bom, a história das artes marciais, em especial a do Karatê, ou Karatê-do, sempre foi envolta em certo mistério. Isso decorre da falta de documentos e outras evidências históricas que poderiam ajudar a reconstruir o passado dessa prática. Por outro lado, é ocasionado por um discurso mágico, propositalmente, divulgado por algumas pessoas que ensinam e administram as artes marciais. Na literatura científica, há diversos autores que, de alguma forma, apresentam sobre a história do Karatê. Os materiais do Departamento de Estudos Históricos da Prefeitura de Okinawa, a ilha do berço do Karatê, também serve de grandes referências onde a gente pode encontrar no site deles. Com isso, o Karatê vem sendo aos poucos mais conhecido e investigado. É preciso levar em consideração que o Karatê possui uma história peculiar, baseada na singularidade, descontinuidades, contradições e rupturas. Na medida em que seu desenvolvimento teve diversas transformações, norteadas por um contexto temporal, espacial e social específicos. Vejamos, o Karatê se estabeleceu no Japão durante as décadas de 20 e 30 e possui suas raízes no arquipélago de Okinawa, sendo bem documentados a partir de 1867, embora haja alguns registros anteriores de sua existência, mas insuficientes para um detalhamento consistente de sua história. A hipótese mais provável é a de que as técnicas que originaram o Karatê tenham vindo da China, oriundas da estreita relação comercial dos líderes de Okinawa que tinham com os chineses. Okinawa, que em 1879 era uma monarquia, no entanto, desde 1609, quando da expedição do clã Shimazu, da suzerania de Satsuma, acabou por ser obrigada por eles a pagar tributos ao Japão. Tinha como característica a proibição do porte de armas para os cidadãos. Fato esse que teria colaborado para o desenvolvimento do Karatê. Apesar de atualmente a vertente esportiva ser uma espécie de carro-chefe do Karatê, essa prática não emergiu já como um esporte. Existem outras maneiras de concebê-lo e praticá-lo, que remetem às suas tradições marciais, por exemplo. Desta forma, podemos levantar algumas questões. O que teria levado o Karatê a se modernizar, ser institucionalizado e regulamentado por federações, reconfigurando sua prática e rituais? Bom, para responder essa pergunta é preciso enxergar a figura de agentes específicos interessados dentro do campo do Karatê, ao longo de sua história. Gishin Funakoshi é apontado como um dos principais protagonistas iniciais na promoção e disseminação do Karatê em várias instituições educacionais do arquipélago japonês. Foram inúmeros os esforços de Funakoshi para que o Karatê tivesse a visibilidade e a valorização que almejava.
Por exemplo, sua viagem da sua terra natal, Okinawa, para Tóquio, foi decisiva para que o Karatê se desenvolvesse em escolas, universidades, forças armadas durante a primeira metade do século XX. Sua condução, de certa maneira, foi orientada por seus valores. Acreditava em um Karatê que trouxesse, sobretudo para os praticantes, valores morais, éticos, humanitários e educacionais, elaborado com um movimento de pedagogização dessa arte marcial. Bom, no Japão continental, o Karatê precisou sofrer várias modificações. Mudanças terminológicas, aproximações com a cultura japonesa e distanciamentos para com a cultura chinesa, para poder ser aceito perante as autoridades locais, principalmente para compor o quadro das artes marciais japonesas, Judô, Kendo, Aikido e dentre outras, que são orientadas pelo Budô, da Daibuto Kukai. Esta organização acabou também por contribuir com a integração de Budô no currículo escolar como um assunto obrigatório. Nesse contexto, Funakoshi modificou terminologias do Karatê de Okinawa com os seus significados chineses, adaptando-os para o japonês, desta forma reorientando-os para os propósitos formadores dos preceitos do Budô. Fenômeno esse que podemos entender como processo de japonização do Karatê. Essas adaptações, bem como o movimento de esportivização que viria a ocorrer com mais efervescência a partir do seu aluno Masatoshi Nakayama, contribuíram para o que conhecemos hoje como Karatê. Alguns autores compreendem essa transformação, como tradição inventada, pois a originalidade do Karatê foi se distanciando daquela evidenciada no século XVIII, XIX, na medida em que essas outras rupturas históricas contribuíram para que houvessem descontinuidades e continuidades de elementos, rituais, normas de conduta, relações entre os pares. Na contemporaneidade, devido a séries de acontecimentos históricos, exclusões, inclusões, adaptações técnicas e teorias que dizem respeito às artes marciais japonesas, sobretudo aquelas inclinadas para o esporte, viu-se a necessidade também de uma releitura acerca do Budô. As artes marciais japonesas constituem-se como patrimônio da identidade cultural do Japão, expresso em 3 elementos definidos por meio da palavra Shin Higitai, que é uma palavra que se apresenta modelada por 3 aspectos: espiritualidade, técnica e estrutura física. Essa expressão que compõe o Budô foi ressignificada no decorrer do século XX, tendo sido orientada por um processo chamado de esportivização. Neste contexto, o Karatê foi muito influenciado pelo espírito samurai, um fenômeno tipicamente japonês, pois nasce a partir do ingresso no sistema Butokukai. Portanto, é uma arte que pretende estar ligada aos mesmos preceitos de outras formas de Budô japonês, onde o principal objetivo é construir um indivíduo útil para a sociedade, remetendo-nos à produção de corpos dóceis. É na introdução da competição protagonizada pelo aluno de Gishin Funakoshi, o Masatoshi Nakayama, que o Karatê adquire caráter de esporte, principalmente com aspectos ocidentais, isto é, com traços de competição, fair play e mais tarde inclinado aos valores olímpicos. Há, por exemplo, nesse processo de esportivização do Karatê, a adesão do espelho nas academias. Nesse contexto, podemos apontar a influência cada vez maior da valorização de atributos do Ocidente, como a estética e a desvalorização das sensações que podem ser sentidas a partir
da movimentação e dos golpes. Na mesma proporção em que alteram-se as regras, as técnicas também se transformam. Podemos observar também que o corpo se modifica na medida em que a prática é reconfigurada em esporte. Desta forma, intensificam as transformações conforme a técnica. São continuamente reelaboradas. Assim, outras demandas começam a aparecer nos treinamentos mais qualificados, por exemplo. Com isso, o corpo também se transforma. Molda-se às demandas particulares. De uma prática corporal combativa autóctone de uma pequena ilha ao sul do Japão, o karatê é ressignificado, pedagogizado e esportivizado, sendo conhecido e praticado mundialmente. Dessa forma, novas tecnologias políticas passam a reger valores e discursos associados ao corpo e à arte marcial. Neste caso, a reconfiguração do karatê em esporte, em arte marcial japonesa, além de sua pedagogização, ela aconteceu em volta de tecnologias políticas do corpo que se vinculavam a práticas discursivas e não discursivas que buscavam associar a modernização às tradições. Com isso, o karatê seria uma prática moderna que supostamente resguardava aspectos importantes da cultura local. No tocante à questão do corpo em movimento, podemos nos basear na fenomenologia melopontiana para uma compreensão das essências do fenômeno do karatê. Como mencionado anteriormente, atributos como a estética foram cada vez mais focados, na medida em que o processo de esportivização se acentuava. Percebemos, por exemplo, que ao longo do século XX, o karatê foi se adaptando a um recorte histórico que valorizava a competição, tendo em vista que visava aumentar o número de praticantes pelo mundo. Os agentes viram então no karatê esportivizado uma possibilidade para aumentar a visibilidade dessa prática através da promoção de cursos e campeonatos. Nesse pensamento, a eficácia da luta não estaria mais centrada na autopreservação, objetivo original dessa arte, passando então a focar em atacar o outro, ou melhor, pontuar, por exemplo. No entanto, é preciso lembrar que o distanciamento da centralidade da autopreservação, o que acabou sendo também evidenciado com a incorporação do karatê como Budô, já que seu principal objetivo passa a ser de formação humana e não mais para matar. Conforme foi demonstrado, o karatê não nasce como e nem se reduz a uma modalidade esportiva. Seu campo é mais que esportivo, é atravessado por atributos, símbolos, rituais, lendas, histórias e mitos que configuram tradições e exigem decodificação e compreensão mais amplas e significativas do que das regras e técnicas competitivas. São muitas as características que o preenchem, sem que o olho humano perceba. Observamos, por exemplo, no cenário do dojo, diversas manifestações e elementos que são atravessados por influências históricas, visto que são apresentados no ambiente de treinamento, rituais e condutas, configurando, por exemplo, no modo de se portar no dojo, de se posicionar para fazer a saudação, de se vestir, fortalecido por relações interpessoais de mestre e discípulo, que preservam com a prática tradições e, ao mesmo tempo, o autoconhecimento, que é buscado também. No que se refere aos primeiros campeonatos da história do karatê,
Sabe-se que o primeiro campeonato ocorreu em outubro de 57 e teve como principal mentor, como já falado, o Nakayama. Esse campeonato foi realizado aproximadamente 6 meses após a morte de Gishin Funakoshi, que não aprovaria a ideia do karatê desviar-se como uma modalidade esportiva. Para esse mestre, o coração do karatê era o treino dos kata, ou das formas, né? A autodefesa prática e o desenvolvimento do caráter. A técnica não faz o homem, é o homem quem faz a técnica. Por outro lado, seu filho Jigo Funakoshi e Nakayama gostavam dessa ideia do karatê como esporte. Nesse pensamento, este último, juntamente com os outros agentes da JKA, iniciaram os preparativos para o primeiro campeonato japonês da história. Neste contexto, na década de 50, tanto findava a vida de um dos principais agentes disseminadores do karatê, Gishin Funakoshi, como também o karatê começava a possuir contornos de modalidade esportiva. No panorama geopolítico daquela época, o Japão se via em processo de reconstrução no pós-guerra. Segundo o historiador Hobsbawm, no relevo mundial, a Guerra Fria já havia começado e a descolonização asiática estava completa, com exceção da Indochina. Houve também a caça aos criminosos de guerra, com seus vários julgamentos e reformulação política e educacional empreendidas durante a ocupação estadunidense. Em 10 de abril de 57, a JKA foi reconhecida oficialmente pelo Ministério da Educação do Japão, que hoje já tem um outro nome. Enfim, tudo isso para promoção do karatê. Já em 58, o mestre Nakayama foi nomeado instrutor-chefe. Na sequência, personalidades famosas do Japão começaram a interagir com essa modalidade em ascensão. A gente tem o caso em 61 do então príncipe herdeiro do Japão, Akihito, que esteve presente no 5º campeonato do Japão. Desta forma, o karatê começou a ser notado como um principal elemento importante, né, naquele contexto. Segundo a JKA, com o tempo as categorias ou divisões dos atletas expandiram-se e acabaram por incluir, por exemplo, a divisão universitária. Isso ocorreu em 69. O primeiro campeonato mundial de karatê ocorreu em 70. No Nippon Budokan. Ele foi construído em 64 para sediar as lutas de judô durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o passar do tempo, a JKA ela foi se expandindo e resultando na abertura de vários dojos pelo mundo. Houve um grande incentivo propiciado pelo mestre Nakayama. A maioria dos países que teve a introdução do karatê foram de mestres com formação na JKA. Nesse contexto, vários mestres chegaram ao Brasil, destacando aí, por exemplo, o Sensei Harada, que inaugura a primeira academia oficial em 55 na capital de São Paulo. Enfim, embora tenha tido formação na Shotokai. Enfim, com o passar do tempo, na década de 60, vieram outros mestres, principalmente influenciados pela colônia japonesa. A gente pode citar Sadamo Ryūi, Sagara, dentre outros. Oichi na Bahia. A introdução em outros estilos também ocorreu nessa época. Por exemplo, a Kami, do estilo Goju-Ryu, em 59, fundou a primeira academia deste estilo no Brasil.
E no ano seguinte fundaria a Associação Brasileira de Karatê, a ABK, dando origem mais tarde à Confederação Brasileira de Karatê, a CBK. O estilo Shorin-ryu teve com o sensei Yoshihide Shinzato seu pioneirismo, também considerado o pai do Kobudo no Brasil. O estilo Wado-ryu teve como principal protagonista de sua introdução no Brasil o sensei Koji Takamatsu, em 56. Já o sensei Guido Orozco foi quem introduziu inicialmente o estilo Shitoryu no Brasil, em 82. Sensei Tanaka é considerado o introdutor do estilo Kyokushin no Brasil, em 70, quando parte para o Japão para receber instruções de Mazoyama e em seguida começa a representar esse estilo no Brasil. Essas informações você pode também encontrar no capítulo de livro intitulado De Okinawa aos Jogos Olímpicos, o Karatê. Ele foi escrito por mim e outros colegas e está localizado no livro Do Pós ao Neolimpismo, Esporte e Movimento Olímpico no Século XXI, que foi organizado pela professora da USP, a professora Kátia Rubio. Foi também durante o decorrer da segunda metade do século XX que surgiram os gêneros de filmes que faziam menção às artes marciais. As décadas de 60 e 70 trouxeram o aparecimento de obras cinematográficas de Kung Fu chinês, que é o Wushu, né? Sendo inúmeros os atores que se tornaram famosos, como Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li e outros. No tocante às principais mudanças ocorridas no Karatê, essa modalidade atualmente possui diversos materiais esportivos, de modo a preservar a integridade física dos atletas. São eles luvas, caneleiras, acolchoados, chão com tatame, né? Proteção para os pés, protetor bucal, torácico. Além disso, há proteções não obrigatórias, como cuquilhas, em alguns campeonatos, capacetes e aquelas que vão além do corpo. As condições do espaço ambiente onde a competição acontece também sofreram modificações. Segundo a Confederação Brasileira de Karatê, né, a CBK, as peças dos tatames devem ser antiderrapantes na superfície de contato com o solo. E ao contrário, tem que ter um baixo coeficiente de fricção na superfície superior. No entanto, esse empenho e apreço pela segurança dos competidores acaba tendo um preço considerável e não raro é alvo de diversas críticas, em especial vindas dos mais tradicionalistas. Autores como, por exemplo, Tokutsu entendem que esse esforço de proteção dos atletas como algo que retira do karatê uma espécie de ferrão, na medida em que os acessórios como luvas diminuiria as chances de traumas ocasionados pelos golpes entre os atletas. Isso seria então ruim. As relações existentes no subcampo do karatê, isto é, como campo esportivo, nos possibilita também enxergarmos relações de poder com outros campos. O campo jornalístico, empresarial, financeiro, governamental, dentre outros. O que pode nos ajudar a compreender, por exemplo, como se estrutura o karatê, bem como comporta-se como modalidade de ascensão olímpica. Aqui eu empresto das teorias do sociólogo Pierre Bourdieu a percepção de que os campos se organizam segundo estruturas homólogas, nas quais as relações de mercado, comércio e lucros evidenciam-se majoritariamente. Nesse pensamento, o karatê, tendo a WKF como uma de suas estruturas, relaciona-se com o COI, no qual buscou o reconhecimento fundamental para se tornar olímpico.
a modalidade trabalha servindo, submetendo-se às exigências pontuais determinadas pelos agentes estabelecidos no campo esportivo. Isso ficou evidente quando ocorreu a escolha do karatê como modalidade olímpica em 3 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro. No evento, encontravam-se presentes a mídia brasileira e estrangeira, dirigentes, gestores, técnicos esportivos, presidentes de federações, representantes do Estado, bem como atletas consagrados no Karatê Mundial. Há outros campos que circulam e se comunicam no campo esportivo, mencionado como, por exemplo, os patrocinadores ou apoiadores da WKF, Arauasa, a Ajinomoto da CBK, a Latam Airlines, representantes dos meios de comunicação também estão, tipo a Sport TV, a revista Budô, e vestimentas como Shiroi, Zanshin, Bianchi, enfim, dentre várias marcas estão nesse campo. Tendo isso em vista, pode-se considerar que tanto a WKF quanto o COI estão imersos num campo esportivo, bem como no campo do Karatê, possuindo assim particularidades manifestas entre agentes e estruturas que se relacionam. Nesse contexto, pode-se mencionar os agentes existentes nesse subcampo do Karatê. Todavia, os que mais atuaram na consolidação do Karatê olímpico foram os dirigentes e presidentes das duas estruturas, COI e WKF. Por outro lado, os coadjuvantes, isto é, os participantes, atletas, técnicos, os jornalistas, os empresários, dentre outros, trouxeram corpo para esse subcampo, para ter representatividade perante as demais modalidades candidatas nos Jogos Olímpicos. Enfim, como considerações finais, para quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu apresentei aqui, para se aprofundar também nas temáticas aqui expostas, eu indico algumas referências que eu vou colocar aqui no final da apresentação, que eu acabo me baseando para estar apresentando essa palestra. Então eu finalizo por aqui, eu agradeço a participação de todos aqui que estão observando essa palestra, espero que tenham gostado e quem sabe uma próxima a gente passa para vocês. Obrigado e um abraço.